Caros ouvintes, meus amigos e minhas amigas da Rádio Galiza. Aqui é Fábio Galiza, locutor que vos fala. Hoje, excepcionalmente, às 2h17 da tarde, com o programa Despertar. Então, quero trazer para vocês hoje a frase, né? Antes disso, agradecer a Deus e a missão, a permissão de mais esse programa, e vou iniciar com esta frase. O valor do homem está em seu espírito de justiça. Missão. Vamos em frente, porque a vida não para e não espera. Hoje, em especial, eu quero falar de um assunto que às vezes causa uma certa polêmica, mas na verdade não deveria ser para causar polêmica, e sim para que possamos esclarecer cada vez mais o nosso discernimento, sabe? A gente precisa entender que falar de política não deve ser um tabu. A gente precisa quebrar todos esses tabus e falar um pouco mais de política abertamente, porque nós nascemos políticos, né? Sigamos toda a nossa vida de forma política. O que é a política em si? É a reivindicação de seus direitos e deveres também. Políticas, a gente já nasce reclamando, né? Pedindo o peito da mãe. Nós já estamos fazendo política ao nascer, a sair do ventre da nossa mãe. Nós já estamos fazendo política, berrando, gritando, chorando, né? Enfim. E aí vamos crescendo, evoluindo, passo a passo, e a política continua em nossas vidas. E hoje, em especial, eu queria falar de políticas públicas. Instrumento de mudança social. Políticas públicas são um conjunto de ações e decisões tomadas pelo governo em seus diversos níveis, federais, estaduais e municipais, para resolver problemas e mudanças na sociedade. Elas são a forma como o Estado se organiza para intervir na realidade e promoção de bem-estar coletivo. Não se trata apenas de leis, mas de programas, projetos, regulamentos e planos que buscam direcionar recursos e reforços para áreas específicas, como educação, segurança, saneamento básico, meio ambiente, entre outros. O ciclo de uma política pública geralmente envolve várias etapas: a formação de identificação do problema e definição dos objetivos. A implementação, execução e plano, a avaliação, análise dos resultados e impactos. Uma política pública eficaz é capaz de conseguir atingir seus objetivos atendendo às necessidades da população, de forma justa e sustentável. A importância da política pública reside na sua capacidade de moldar a sociedade. Elas podem ser instrumentos poderosos para reduzir desigualdades, promover a justiça social
e garantir direitos fundamentais. Por exemplo, a política de contas em cotas de universidades visam corrigir desigualdades históricas, enquanto programas de transferência de renda buscam combater a pobreza. No entanto, sua elaboração e execução são complexas, envolvendo a participação de diversos fatores: governo, sociedade civil, setor privado e academia, e muitas vezes geram debates e conflitos de interesses. Compreender o papel da política pública é fundamental a, para a cidadania, pois permite analisar criticamente as ações do governo e participar ativamente na construção de uma sociedade mais equitativa e próspera. Então vamos lá, vamos dar um parecer aqui, algumas perguntas feitas, né? Qual a principal diferença entre a lei e a política pública? Então, as leis, ela é feita para regular, né, toda toda atividade humana, né? E essas leis servem para todos, independente classe social, etnia, né? Enfim, ou pelo menos deveria ser assim. E, e uma política pública, a política pública bem feita pelos governantes que nós colocamos no poder, né? Começando pelos vereadores estaduais, deputados estaduais, prefeitos, governadores, né? Deputados federais, senadores, presidente da República, todos deveriam se unir para juntos implementar uma política pública que realmente trouxesse desenvolvimento pessoal a cada ser humano. Já foi tocado semana passada, né, pela Dani, psicóloga Dani, da Associação de Moradores de São Bento, onde só tem mulheres. Um parabéns para todas as mulheres da Associação de trabalho na Associação de Moradores de São Bento, né, a amada Ágata. Carinho, um beijo para você. E, enfim, é olhar um pouco mais com um olhar mais cirúrgico para todas as pessoas em geral, né? E juntos implementarem políticas que realmente possam impactar a vida de todos cidadãos, né? De Bangu, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Mas, como o egoísmo do ser humano impera sempre, a vaidade, a sede pelo poder, acaba atrapalhando as negociações de recursos para poder melhorar o saneamento básico, a saúde, né? De melhorar a educação. Então, precisamos entender que as leis, elas não trabalham, elas não trabalham sozinhas. As leis, elas são feitas para que possamos
ter ordem, né? Para que a ordem possa reinar. Mas, enquanto não houver o mínimo de união entre as autoridades, entre os políticos em si, realmente é, ficará difícil uma política pública realmente digna de, de todos os cidadãos, né, que precisam dela para poder evoluir e assim seguir a sua caminhada na, na vida, né, na sua evolução. Outra pergunta que está aqui: de que forma a participação popular pode influenciar a criação e a implementação das políticas públicas? Essa pergunta veio de Janaína do Meia. Janaína, um abraço a todos os moradores do bairro do Meia. E essa pergunta, né, como a população pode influenciar? Saibam a toda a população que vocês têm todo o direito de criar projetos e enviar para o governo, para o vereador e deputado que é eleito pela a sua área. Se você consegue entender que você tem condições de participar mais ativamente de toda essa negociação política, vamos dizer assim, entenda que você também é responsável porque o político que está lá foi colocado por você. E se você não cobrar dele, não cobrar a postura devida dele, ficar aceitando tudo que ele faz, tudo que ele fala, ah, porque o político veio aqui, prometeu e foi embora. Tá, onde é que está o povo para poder cobrar desse político? Se ele não faz o mínimo que ele prometeu em campanha, por isso é muito bom assinar, muito bom guardar as promessas de campanha, porque daqui a 4 anos terá nova campanha política. Ano que vem temos eleição, né, de novo. Temos eleição de novo. E o que você está fazendo para poder cobrar aí, né, com toda a tecnologia que nós temos aí da internet, no celular, né, do computador, o que você está fazendo para poder realmente influenciar os políticos a fazerem as políticas públicas necessárias para cada bairro, para cada localidade, né? Então precisamos entender essa parte e fazer a nossa parte e entenda que nós somos responsáveis quando colocamos um vereador, um prefeito, né, e assim por diante no cargo. A obrigação de cobrar é de toda a população, no caso aqui de Bangu. Alguém entra lá na página lá dos vereadores, representantes de Bangu, para poder reclamar, para poder falar. Hoje está todo mundo aberto aí na internet, no Instagram, no Facebook, né? No YouTube, enfim, no TikTok, no Kawaii. Está tudo muito aberto. Todos eles têm redes sociais em todas essas redes sociais, em todos esses canais de comunicação. É importante entender que quando fazemos a nossa parte, se começar a ter uma enxurrada de reclamações
na página daquele, vereador, do prefeito, aonde você votou, né. Só o colégio eleitoral de Bangu aqui deve ter mais de 450.000 votos. Só a Grande Bangu, tudo a Grande Bangu aqui. Vocês sabiam disso? É, acreditem que se todos se unissem, com certeza melhoraria muita coisa. Mas depende do ato de cada um e da consciência de cada um de vocês, de buscar essa mudança constantemente, ir lá e reclamar os seus direitos. Tá uma rua esburacada? Entra lá, reclama lá no site dos vereadores, do prefeito. Ah, tem o 1746, beleza, não está funcionando, vai lá no seu político, no seu vereador, vai lá no representante da área. Aqui temos muitos representantes da área, dos vereadores, que são os GELs, né? Temos vários aqui na área, então precisamos cobrar essa postura dele. É a poda de árvore, é um buraco que se abriu nas ruas, é a coleta de lixo, é o ralo entupido, né? É a limpeza das ruas, né? Então precisamos entender que isso tudo está ligado à participação da população, né, nesse tema de políticas públicas. Entenda isso, que vocês, todos nós, somos responsáveis por isso. Eu estou aqui fazendo a minha parte, como locutor da rádio Galiza, né? Eu, Fábio Galiza, estou fazendo a minha parte, criei esse programa, Despertar, com o objetivo de realmente despertar vocês, que são meus ouvintes, né, a acordar. Acordem o quanto antes. Façam a parte de vocês. Não adianta ficar reclamando do político e não fazer a parte de vocês, que é cobrar os direitos de vocês. E hoje está muito mais fácil fazer isso do que antes. Antes você precisava marcar uma audiência com ele, precisava ir lá, pedir a ele para poder, né, ser atendido, que normalmente não era atendido porque não encontrava ele. Eu mesmo já fui procurar alguns políticos e não encontrei nenhum deles, né? E quando estavam, não podiam me atender. Então a Rádio Galiza está aqui para dar voz a todos vocês. Pode mandar as mensagens de vocês, porque eu vou estar aqui dentro da medida do possível, dentro do meu conhecimento aqui, está respondendo a vocês. Então entenda que o papel de vocês é fundamental na na área política, na área de políticas públicas, que interfere diretamente na vida de todos vocês, certo? De todos nós, né? De todos nós. E vamos em frente, porque a vida não para, né? O tempo não espera. Vamos lá. Qual o papel da avaliação de melhorias e na continuidade de uma política pública? Márcia de Helling. Qual o papel da avaliação na melhoria e na continuidade de uma política pública? Muito obrigado, Márcia de Relengo. Vamos lá, porque a vida não para e não espera. Então, o papel da avaliação é justamente isso que eu vinha falando aqui. Precisamos avaliar bem se a política pública que está sendo implementada no seu bairro, na sua cidade, ela está sendo eficaz ou não, ela está sendo benéfica ou não, né? Saúde, segurança, educação, ela está sendo benéfica? Então precisa analisar e, financeiramente impactar
a eficácia de uma política pública, ela está sendo realmente impactante na vida do cidadão, está sendo realmente útil os vereadores, né, que são representantes, os representantes de área, os GELs, eles estão correspondendo a, a, às expectativas da população. O vice-prefeito, é, subprefeito, né, de área, que agora tem um subprefeito de área, está trazendo resultado no trabalho dele, as comunidades estão sendo atendidas, né? Ou é só o centro de Bangu, de Realengo, de Padre Miguel que está sendo atendido? É bom entender isso, porque continua na mesma tecla, né? Precisa cobrar. Para isso, tem as redes sociais que lá vocês podem tanto elogiar como reclamar. Vocês podem reclamar, e se encontra mais gente. Claro, elogiar as coisas boas que estão sendo feitas. E reclamar aquilo que não está sendo feito. Entenda, seja educado ao postar a sua mensagem para os representantes políticos da área, porque eles merecem respeito, principalmente porque foram eleitos com o voto de vocês, com o aval de vocês. Vocês e eu demos 4 anos, né, de mandato para ele. Cabe a nós avaliar e ver se cada um realmente, cada representante da área, da sua área, não estou falando no caso de Bangu, porque eu sou de Bangu, mas cabe ver da sua área quem realmente está correspondendo, né, ao voto de confiança que cada um de vocês deram para ele. Ok? Então, vida que segue, que o tempo não para e não espera. Como a falta de recursos financeiros pode impactar a eficácia de uma política pública, mesmo que ela seja bem formulada? Bom, essa pergunta vem de Marechal Hermes, José Alves, de Marechal Hermes. Um abraço, José Alves e todo o povo de Marechal Hermes. Repetindo, como a falta de recursos financeiros pode impactar a eficiência de uma política pública, mesmo que ela seja bem formulada. Ora, isso daqui, essa pergunta é interessante, porque, na verdade, né, José Alves, o que acontece? Sem dinheiro, nada se faz. Sem recursos, nada se faz. Então, a pessoa que tiver, a pessoa que tiver no cargo, né, público lá, ela precisa ter boas alianças, precisa ter um bom relacionamento, né, com os demais. E é isso que precisa cada um entender. Então, sem recursos, pode ter o melhor projeto do mundo. O melhor projeto do mundo. E sem recursos, ninguém não faz nada. Ninguém faz nada. Você consegue gerir sua casa sem dinheiro? Você consegue pagar sua conta de luz, sua conta de água, sua conta de internet? Você consegue botar dinheiro dentro da sua casa? Você consegue reformar a sua casa sem dinheiro? Assim é o governo. Assim são os nossos governantes. Sem dinheiro, não há como ele implementar uma política pública, por mais elaborada que ela esteja. Pode vir o PhD, o CEO lá de não sei de onde, CEO lá não sei de onde, né, dos Estados Unidos, não sei de onde, pode vir o melhor crânio do mundo,
né? Aqui também temos muitos crânios, muitas pessoas inteligentes na USP, né? Aqui no Rio de Janeiro, no FRJ, em São Paulo, nas universidades do Brasil, tem muitas pessoas inteligentes, quero ressaltar isso, mas não adianta, pode juntar todos esses cérebros que sem recurso financeiro não vai se fazer nada, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Bom, vamos em frente, porque já estamos, né? Vamos lá. Cite o exemplo de política pública no Brasil que você considera bem-sucedida e explique o porquê. Bom, gente, exemplo de política pública bem-sucedida no Brasil, né, que eu considero bem-sucedida. Explico o porquê. Jefferson de Maricá mandou aí essa mensagem. Jefferson, um abraço a todos os moradores de Maricá. É, vou dizer para você que a política pública que hoje mais me impactou foi a reformulação. Primeiro foi o BRT, mobilidade modal, né, de transporte aqui no Rio de Janeiro, e, depois foi vandalizado na gestão aí do outro prefeito, mas retornou o prefeito que implantou, né, essa modalidade, né, prefeito Eduardo Paes, um abraço, tamo junto, sabe? E, e essa política de transporte, ele renovou toda a frota e aumentou o alcance, né, do transporte do BRT, BR Brasil, enfim. Implantou aí o JAE, que facilita a locomoção. Espero que em breve o governo do estado se entenda com o prefeito, né, governador Cláudio Castro, um abraço também. Quero dizer que eu fico na torcida para que vocês se entendam, para que a população possa ser beneficiada com esse projeto de locomoção no Rio de Janeiro, que integrando o estado todo, né? Que por enquanto ainda está ainda a guerra entre o Jaé e o Rio Card, né? Isso está causando muito transtorno ao cidadão. Então, depende de todos cobrarem, não ficar esperando o prefeito e o governador resolver isso sozinho, porque fomos nós que colocamos eles lá. Eles lá. Então, vocês precisam entender que vocês também precisam enviar mensagens em massa, tanto para um quanto para o outro, para que possam resolver esse problema dessa política pública, que é o transporte em massa. Entende? Então, para mim, esse, esse exemplo de políticas públicas impacta, é bem sucedido e impacta a vida de todo carioca, de todo carioca. Tem muitos outros que eu poderia falar aqui, mas vamos me ater nesse, porque tem outras perguntas aqui para poder responder. Vamos em frente, porque a vida não para e o tempo não espera, né? Quais são os principais desafios na implementação da política pública em um país com grandes desigualdades regionais como o Brasil? Solange, do Maranhão, está mandando aqui essa grande pergunta aqui, que realmente a gente precisa parar
pensar e refletir. Quais são os principais desafios na implementação das políticas públicas em um país com grandes desigualdades regionais como o Brasil? Quero dizer que precisamos entender que o grande desafio é o entendimento entre os poderes, né? Que quando houver um entendimento entre os nossos políticos, aí a coisa anda, aí começa a desenrolar mais. Mas o jogo de interesse é muito grande. É um que puxa a sardinha para o lado de cá, outro que puxa a sardinha para o lado de lá, e assim sucessivamente trava qualquer negociação. Precisa buscar um entendimento, né, para que a desigualdade, ela possa diminuir o quanto antes. Fiquei sabendo, né, que lá na ilha de Marajós, crianças de 6, 7, 8 anos, que lá é uma pobreza extrema, e quando as embarcações com turistas chegam, elas pegam a canoa e vai até a embarcação e se prostituem por 5, 10 reais. Crianças. Crianças. Será que só eu que sei disso? Será que a esfera governamental aí, né, não sabem disso? E por que não atuam? Então é necessário que a população crie coragem e utilize as redes sociais para poder fazer igual a menina que eu vi ontem, denunciando através da sua arte, da sua música. Ela denunciou. E hoje eu estou aqui também replicando isso. É difícil, mas não é impossível. Usem as suas redes sociais, porque a política pública também é isso, né? É a gente buscar os nossos direitos, mas também entender que temos os nossos deveres, ok? E de que maneira a tecnologia e a inovação podem ser utilizadas para aprimorar a gestão e execução das políticas públicas? Márcia, de Campo Grande. Vamos repetir a pergunta de Márcia de Campo Grande? Um abraço para todos os moradores de Campo Grande. De que maneira a tecnologia e a inovação podem ser utilizadas para aprimorar a gestão e a execução das políticas? Eu acabei de falar isso aqui agora, né? É simples. Utilize as redes sociais para cobrar daqueles que vocês colocaram no, né, no mandato. Utilize as redes sociais. Cobrem, cobrem e cobrem. Façam a sua parte. Porque muitas das vezes a gente também quer cobrar, mas não fazemos a nossa parte, precisamos entender isso também. Né? Precisamos respeitar o nosso próximo para realmente ganharmos voz e assim cobrarmos os nossos direitos aos nossos representantes políticos. É isso que precisamos entender. Né? Então, a tecnologia, né, está aí para isso, para nos ajudar a evoluir, a crescer, a expandir a nossa mente e a nos tornar cada vez mais
pessoas úteis e capazes de transformar a nossa vida e a vida de todos que estão à nossa volta. Basta ter coragem e seguir em frente. Ir à luta. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Já dizia o professor Mário Sérgio Cortella, não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor. É o seu melhor. Tempo, né? Utilize todo o tempo para poder estudar, para poder pesquisar, para poder falar sobre o assunto de maneira correta, de maneira sólida, de maneira sábia e educada. Porque também não adianta querer cobrar com palavrões. Não esqueça que quem colocou o político lá fomos nós. Tem educação para poder cobrar o que tem que cobrar, né? E tenho certeza que se todos enviarem mensagens reclamando para o seu prefeito, para o seu governador, para o seu deputado, para o seu vereador, para o presidente da República, para os senadores, se todo mundo começar a fazer um movimento verdadeiro, com certeza muita coisa irá mudar. Né? Há pouco tempo teve um episódio aí que mais de 200 mil pessoas, até quem não era brasileiro, se meteu aqui para poder reverter uma política pública que feria o nosso bolso. Né? Feria o nosso bolso. E aí todo mundo, né, que é o Pix, né? Então, quando a gente quer, a gente faz. Por que não fazemos nas coisas menores? Por que não fomos lá e reclamamos do que é necessário? Procure saber o que pertence, qual assunto pertence a qual representação política. Porque tem os vereadores, tem os deputados estaduais, deputados federais, né? Os senadores, os prefeitos, os governadores e o presidente. Não esqueça disso. Né? Então, vamos em frente que a vida não para. Como a polarização política pode dificultar o consenso na reformulação das políticas públicas de um longo prazo. Ora, eu já acabei de falar isso também, né? Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho isso muito importante, Jorge de Bangu. Um abraço e abraço a todo o povo de Bangu. Né? Como a polarização política pode dificultar o consenso na formulação de políticas públicas a longo prazo. É verdade. É sim. Quando há o que é polarização? É o extremo, né? É o extremo. A polarização é o extremo. Direita e esquerda. Quando isso acontece, cada um querer que a sua opinião prevaleça, que as suas opiniões prevaleçam sem respeitar a do outro, né? Aí cria-se grandes impasses. Aí dificulta a negociação entre os representantes políticos. Se eles se unissem um pouco mais, né, com certeza fariam bem melhor pela representação do seu bairro, do seu município e do seu estado, do seu país. Mas cada um quer puxar sardinha, brasa para sua sardinha, que é o que vemos aí também, né? Hoje, essa guerra comercial que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem travando não só com o Brasil, com outros países também, querendo impor a sua vontade
a sua força bélica, né, a força financeira aos países. Só que cada país é soberano em si só. A soberania de cada país é inviolável, inclusive a nossa aqui do país. Então, realmente, eu sou obrigado, né, a falar que precisamos erguer a nossa cabeça e saber que nós, a nossa terra é rica, próspera, aonde tudo se planta dá, aonde temos quartos, onde temos, enfim, vários minerais. E o que precisamos? Precisamos fazer a parceria correta para que possamos evoluir, para que possamos criar aqui no nosso país, porque o governo possa criar aqui no nosso país, né, emprego e renda, para que cada um possa se sustentar com dignidade, ter sua casa própria, seu carro, seu alimento na mesa. E isso depende de quê? De investimento, de parcerias. O Brasil é rico, enfim, em carne bovina, laranja, agricultura, né? Coisa que alguns países, como a China, como a Índia, sentem dificuldade em ter. E nós poderemos fornecer esses alimentos para eles e eles investirem aqui com empresas, né? Enfim, quem acompanha lá a evolução, principalmente da China, do Japão, sabe que a tecnologia traz uma política pública mais confortável para todos nós. Entende? Então, espero ter respondido a pergunta. E vamos em frente, porque a vida não para e não espera. Pense em uma área que precisa de mais políticas públicas eficazes no Brasil. Qual seria essa área e o que você pode propor? Então, Jennifer, né? Jardim Bangu. Jennifer, um abraço aí para todos do Jardim Bangu. Então, pense em uma área que precisa de mais políticas públicas eficazes no Brasil. Na verdade, o que o povo brasileiro precisa, né, é de emprego, um salário digno, né, para que ele possa ter uma vida equilibrada. Então, precisa realmente investir firme em tecnologia. Precisamos buscar cada vez mais parcerias para investir em tecnologia, porque a tecnologia ela, ela não vai tirar o emprego de ninguém, como vem falando aí na internet que a IA é isso, a IA é aquilo, a IA não vai tirar, porque a IA foi criada para que ela nos sirva e não ao contrário. A inteligência artificial ela veio para contribuir e não retirar. Eu não me sentiria bem sendo atendido num bar, num restaurante, por uma máquina, por um robô. Eu preferiria, naturalmente, um humano, né? Um humano. E assim por diante. E muitas outras áreas. Eu não me sentiria bem tendo diagnóstico de uma máquina, tendo o médico ali, né? Fisicamente. Então, eu acho que ela vem para complementar a, a missão, a função de todos os profissionais de qualquer área. De qualquer área, né? Enfim, inclusive da companhia aí, da Conlurb, também, né, temos muitas tecnologias aonde
pode ser feita muita parceria, esses lixões, essas coisas que precisam. No Japão é um exemplo disso, aonde tem uma usina lá em Fukushima, aonde tudo é reciclado. A única coisa que não é reciclável é papel higiênico. Espero um dia ver, como funcionário da Conlurb, como cidadão, ver uma energia, uma usina dessa funcionando aqui no Brasil. Como isso vai acontecer? Através de parcerias. Através de parcerias. Tu imagina uma usina reciclando toneladas e toneladas de lixo ao mesmo tempo, criando energia. É isso. Basta saber encontrar os verdadeiros parceiros comerciais e os políticos terem a união, se unirem para facilitar, porque o prefeito sozinho não faz nada, para poder trazer essa tecnologia para cá. E assim, não só essa, como muitas outras, né? Na área de saúde, na área de educação, né? Enfim, existe tantas formas de política pública, trazendo as fábricas para cá, trazendo mão de obra para cá, vai ter trabalho para muita gente, que aí vai poder desenvolver cada vez mais a sua inteligência e raciocínio. Vai poder estudar, vai poder melhorar, crescer, evoluir. Vocês sabiam que no Japão lá, para se ter um bom salário, tem gente que trabalha às vezes 16 horas por dia para garantir um bom salário no final do mês? É, gente, chão de fábrica. Entenda isso. Então,